Tudo bem? Estamos aqui para falar do arquétipo do signo de Sagitário. Essa série de lives mensais que eu faço normalmente em colaboração com a Luísa Pitangui, para falar um pouquinho da história arquetípica, da mitologia que originou simbolicamente aquela constelação que a gente vê hoje no céu. A constelação, o surgimento da estrela, não foi por causa do mito. A nomeação daquelas estrelas e o agrupamento naquela constelação, sim, foi por causa do mito, certo? Então a gente fala um pouquinho sobre isso e dá uma interpretada no que essa linguagem simbólica pode nos ensinar, pode nos ajudar no nosso dia a dia, no dia de hoje. E depois a gente trabalha um pouquinho, então. A Luísa traz um pouquinho dos aspectos do céu do mês, né? Então a gente está entrando no signo de Sagitário hoje. Se eu não me engano, amanhã é a lua nova em Sagitário. O que tudo isso significa? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida prática? Você não precisa acreditar que você sofre influência dos astros diretamente na sua vida, mas você pode usar a linguagem simbólica para garantir que você não deixa passar, não deixa descoberta nenhuma área da sua vida, já que a mandala astrológica ela nos proporciona isso, tá? E a gente traz também, no finalzinho a gente traz alguns arquétipos do tarô para conversar a respeito da linguagem simbólica que as imagens também têm, né? Então, daqui a pouquinho, quando a Luísa chegar, eu vou chamar ela para dividir aqui comigo. Enquanto isso, eu vou colocar um comentário aqui para falar sobre o que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, é o arquétipo de Sagitário. Gente, eu tô escrevendo, tá? Por isso que eu não tô falando agora. Arquétipo de Sagitário. E isso aqui faz parte de um projeto que a gente tinha tempo atrás, que era a Tríade do Autoconhecimento. Vou publicar aqui, vou fixar, porque eu não cheguei a programar essa live. Tô vendo que a Luísa entrou, então eu já expliquei mais ou menos como é. Eu vou chamar ela aqui pra gente conversar. E eu já vou começar com a parte da mitologia, que dentro da Tríade do Autoconhecimento a gente trabalhava sempre a parte da história, o arquétipo, para a gente se conectar com ele através da história é mais fácil, né? A linguagem simbólica, quando a gente ouve uma história, é só você imaginar a cena, certo? Vou chamar a Luísa aqui então, gente. Boa noite para vocês que estão chegando aí. Convidei, né? Não sei se apareceu aí para ti. Aí, ó. Ei, Ah, tudo agora bem? foi. Como Demorou um tá? tempinho, mas foi. Tudo certo? Tudo bem, e aí? Também, foi um bom mês de escorpião. Eu gostei do meu mês de escorpião. E tu? Ah, mais ou menos. Não? O outro mês ela já não tinha gostado, vocês estão vendo, né? Eu tô muito. Sabe o que que eu acho que eu tô? Eu tô Ai, muito obediente ao que tá chegando. Então eu não tô. Não tá dando ruim. Eu fiquei em não, casa. aqui não tá dando muito para ser muito obediente, não. É. Mas tem sido. Acho que assim, bom, a questão do escorpião, né? O eclipse foi em touro, né? Que é o meu signo. Ah, é verdade. E ali já deu uma mexida boa, assim. Ali na semana do eclipse já foi bem. No dia do eclipse mesmo, até que não. Mas no dia anterior, nos dias antes e nos dias depois, foi bem forte. Tive É, vários relatos disso, sabe? Eu não senti muito. uhum, A única coisa que eu tenho em touro, eu acho que é a Vênus. Como eu tô bem uhum, quietinha dentro de casa, tá tudo certo. Não tá apagando nem acendendo nada, entendeu? A minha aham, Vênus tá de boa. Eu tô ainda mantendo relacionamentos distantes, meio como se fosse pandemia ainda. uhum. Mas assim, mas tem um lado que altera, né? Assim, a casa, eu vejo assim muito a casa que eu tenho, né? Não só o sol, mas assim, muito a casa que eu tenho escorpião, a casa que eu tenho.
Touro, né? Onde se encontra, deu uma sacudida boa, assim. E Touro, para mim, é a casa 5, né? Que fala de prazeres. E a casa 11 que fala de amizades em Escorpião. Enquanto também eu pude contar com meus amigos, né? Nesse período. O quanto eu usei bastante a orelha deles para falar das coisas que estavam supitando. E também registrar essas coisas que estavam supitando, assim, mas no geral eu tô cansada, assim, E assim, tudo bem que agora o Sagita entrou na minha casa 12 que já pede, né, uma coisa para diminuir o ritmo, vamos com calma, vamos fazer um balanço e tal. Né, porque aí vai iniciar a casa 1 lá em Caprica para mim. Então, mas assim, hoje do sol já tem entrado no Sagitário, meu humor já era outro já, assim, hoje eu já acordei assim, não, vai dar certo, vai resolver tudo, as coisas vão andar. Olha que coisa, gente. Engraçado, né? Olhar o mapa, o teu mapa é muito importante. Para mim, o Escorpião é casa 9 Uhum, e o Sagitário é casa 10. Então, é uhum. o contrário. Eu trabalho mais, é o contrário. Você percebe Aham. que eu me dedico mais, eu tô mais disciplinada. Dezembro, normalmente é um mês que eu tô super disciplinada. E na maior parte das pessoas é o contrário. A dezembro fica mais relax, janeiro é que começa essa coisa, né? Para mim, não. Para mim é dezembro, porque é a minha casa 10. Pra mim, assim, é como se como entra em Sagita agora, como é a casa 12 pra mim é o balanço do ano. É o final do ano para ti. Casou, E né? aí é onde eu acho meus momentos de reconexão, meus rituais, minhas práticas são agora, porque casa 12. E aí já entro lá no meio né, no meio de dezembro, já em Caprica, já pensando nisso, o que que eu vou pôr no mundo no próximo ano, né? Sim. Então tem um pouco disso, assim, mas Escorpião, eu acho, assim, eu senti que as coisas vieram e eu deixei elas virem, sabe? Tipo, eu não varri a coisa para debaixo do tapete. E talvez por isso tenha gerado essa coisa do cansaço, assim. Eu acho que foi É, impossível varrer, né? Pelo que eu percebi, todo mundo. Não teve como não ver as coisas, uhum, não teve como não deixar morrer coisas, não teve como fugir dos tabus, das coisas é, ocultas. Elas ficaram evidentes, parece que foi isso, assim. sim. Mas assim, e também foram semanas mais pesadas, né? O eclipse foi numa semana que já era uma lua cheia, que já tem um alto emocional muito forte, né? O transbordamento emocional, eram quadraturas que estavam envolvidas, então assim, tinha outros aspectos que eram mais Conflituosos, né? assim, mais delicados, eu diria, assim, que eram mais atenção. E aí agora, né, o último dia de lua minguante hoje, né, a lua já fica cheia amanhã. Desculpa, a lua já fica Nossa. nova amanhã, e com mais um tanto de coisa que já entrou em Sagitário, né? Então o Sol entrou em Sagitário, Mercúrio já está em Sagitário, o Júpiter, que é regente né, de Sagitário, fica direto amanhã, que ele estava retrógrado. Então, assim, tem esse suspiro. Eu acho que esse suspiro de final de ano, sabe? De que as coisas vão dar certo, de que tá tudo bem, essa coisa do otimismo, essa coisa dessa fé, né, sagitariana. Só tomar cuidado com os excessos, né? E aí, até pensando um pouco nessa coisa do Júpiter voltar direto, né? É, ele vai andar direto em Peixes, né? E depois para chegar lá em Ares no fim do ano, início do ano que vem. Pensando até um pouco nessa coisa do Covid, né? Que voltou a aparecer, pelo menos aqui em Belo Horizonte, voltou a crescer muito. Aqui também, surto É, assim, da nova variante. um monte de gente assim muito perto que pegou e assim o que eu sinto assim muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Até mais do que era antes, assim. Então, às vezes você falava assim, não, uma, duas, três, mas de repente é tipo, não, 5 pessoas no trabalho, mas não sei quantas pessoas na atividade física e tal, um tanto de gente ao mesmo tempo né, aparecendo com o sintoma e testando positivo. Então é só, eu acho que nesse período sagitariano é esses cuidados com esses excessos, né? Seja o excesso de fé, né? O excesso de acreditar, porque o Sagitário já traz o excesso, né, em si, essa coisa do muito. Mas esse excesso de não cautela ou de que tudo pode dar certo e tal. Sim.
A gente, vamos falar da história da Uhum. constelação, né, gente? A mitologia aí que é mais, as constelações sempre tem mais de uma história, tá? É Uhum. muita galera, né? A galera muito para trás e muito os registros muito às vezes muito alterados ou vão se perdendo, mas a mais aceita, conhecida, relacionada com o Sagitário é a história do Quiron. O Uhum. Quiron era um centauro, então os centauros, né, que eles eram filhos de titãs, eles tinham metade do corpo cavalo, do umbigo para baixo era corpo de cavalo e do umbigo para cima era corpo de homem. E isso mostrava como eles eram muito inteligentes porque eles tinham essas duas inteligências mesmo. Essa inteligência terrena, Aham. física, do animal cavalo, a força do cavalo, né, tudo que o cavalo tem de qualidades e também de é, de não qualidades, né? Não chega a ser não qualidades, mas de não inteligências desenvolvidas por ter a sua limitação de ser cavalo. E o centauro ele reunia então essas qualidades, esses conhecimentos e o conhecimento da parte de cima também, que seria o conhecimento humano, que traria então as outras características, as características do racional, né, da força de vontade também, da Uhum. fé, da iniciativa. E, e os centauros, eu não sei se vocês sabem, eles eram arqueiros, né? Sagitário, a É palavra representado no. Sagitário é arqueiro, o significado significa arqueiro ou aquele que está armado com uma arco e flecha. É. Então, eles eram arqueiros e tal, e o Quiron, ele estava sempre à espreita para matar Escorpião, porque Escorpião tinha matado seu irmão Orion, que era outro cavaleiro lá, Uhum. outro amigo lá dele. Então, ele estava sempre nessa busca, né? Mas ele tinha essa sabedoria tão grande que ele ajudava todo mundo. Então as pessoas vinham até ele para perguntar: ai, ô Kiron, como é que eu faço para curar a minha unha encravada? Aí ele, não, para unha encravada ele tinha uma enciclopédia. Ele sabia das ervas, ele sabia sabe, todos os tipos de cura. Então ele sabia filosofia, ele sabia matemática, ele sabia biologia, sabia medicina, sabia química. Ele tinha essa pancada de conhecimento aí. E cada vez mais ele sempre estava estudando, porque ele tinha essa coisa, ele conseguia viver nesse mundo terreno, mas ele tinha esse desejo, ele não queria ser só cavalo, ele queria também ser mais elevado, digamos. Uhum. E aí ele sempre estava apontando também O a arquinho flecha para fora. dele para cima, para as estrelas. Ele tinha, né, como é a cabeça, olho nas estrelas e os pés no chão. Ele tinha essas duas coisas, mas ele sempre estava apontando para cima porque ele queria saber mais. E aí chegou um dia que o Hércules. É tudo uma mistureba essas histórias, né? Uhum. Tudo ligado. O Hércules tinha voltado dos 12 trabalhos e ele foi cumprimentar o Quiron. E por acidente ele flecha o Quiron na coxa, assim, numa das coxas de cavalo dele. Ele deu uma flecha envenenada com a Hidra de Lerna, que é de outro mito, de outra constelação, Uhum. envenena a perna do Quiron. E olha que coisa louca, o Quiron, ele sabe a cura para tudo quanto é doença, mas ele não consegue a cura dessa. Uhum. Então ele consegue curar os outros, mas não consegue se curar. Então, ele é chamado de o curandeiro ferido, né? E ele está sempre nessa busca, então, nessa busca tanto da cura para si quanto da cura para os outros, né? E ele vive assim até quando o galera começa a ficar com pena dele, porque o cara tá machucado, ele é imortal, ele é filho dos titãs, ele não vai morrer nunca. Ele tá condenado a passar a vida, o resto da vida com aquele ferimento e com aquela dor. Então eles se compadecem dele e ele faz uma troca. A imortalidade dele vai para o Prometeu e o Prometeu, né, que precisava ele vira constelação. O Quiron vira constelação e o Prometeu ganha a imortalidade dele, se livra de uma outra situação Uhum. complicada que ele estava passando lá, que não vem ao caso. Mas o caso é que na simbologia, né,
o curandeiro ferido se imortaliza como uma mensagem, né? Que é a estrela, como a imagem, uma mensagem, ou seja, ele não fica mais aqui sofrendo. E como que ele faz isso? Trocando essa postura de curandeiro ferido para quem busca o fogo de Deus, o fogo da criação, que é o que Prometeu faz. É muito legal a história, se tu pensar. Aham. Porque o Quiron se cura, ou ele vira uma referência de cura, quando? Quando ele cede à mentalidade de dor que ele passa, do sofrimento. Quando ele se libera dessa mentalidade, porque ele vira estrela, ele vira só como se fosse um livro numa biblioteca. E como é que uma pessoa pode fazer isso dentro da sua própria personalidade? É quando ela se liberta da mentalidade do sofrimento e dor e vai ser aquela que vai ser igual a Prometeu. O que Prometeu faz? Usa o fogo da criação para criar os seres humanos. Esse é o mito do Prometeu. Então, para eu criar qualquer coisa, eu vou em busca de um fogo supremo, maior, o libido, né? Energia criadora, para criar qualquer coisa que eu queira. Esse é o arquétipo do Sagitário. Tem várias coisas, né, Lu? Que agora a gente pode casar com o signo, né? Dualidade aí, né? O Quiron, especificamente na astrologia, ele não rege nenhum signo, né? É importante a gente só dissociar isso aí, que senão depois faz confusão. E de fato, o Quiron, ele é o curador. Onde a gente vê no mapa é aquele lugar em que nos dói, mas que a gente consegue ajudar pessoas ali. Então, a casa onde eu vou ter o Quiron e o signo que eu tenho Quiron é um lugar onde que é uma dor para mim, mas eu consigo ajudar as pessoas naquele local. Mas eu acho que isso é transponível, né? Eu acho que na astrologia a gente entende essa coisa dos planetas e tal, e como isso funciona para cada um de nós da maneira mais harmônica e saudável possível. Então, não acho que a gente precisa ficar nesse lugar de tutela, né, ou de dor. E também, quando a gente fala de astrologia e curador, a gente está relacionado à água, e aqui, no caso, o Sagitário é fogo. E aí tem essa coisa da experiência, o Sagitário, ele traz a sabedoria, né? Então, assim, é a busca por filosofias, por medicinas, por grandes conhecimentos, né? Conhecimentos muito aprofundados, por isso que, né, tô até colocando como sabedoria, porque no eixo lá seria Gêmeos, que já seria o conhecimento, que é uma coisa mais dinâmica, mais recente, né? Que ainda está em construção. Então, eu acho que esse ponto, né, pegando o Sagita como essa construção de conhecimento, acesso a conhecimento, essa busca incessante, né, tanto que a setinha é para fora, e aí, consequentemente, né, essa busca também por lugares distantes, por viagens, por outras culturas também, se faz muito presente dentro do arquétipo do Sagitário. Do Sagitário. E talvez essa expansão ou ressignificado, né? Até uma palavra que eu tenho pensado um pouco, mas dar um novo significado para aquilo. Então, às vezes, nessa coisa do mito da coisa da doença ou da dor ou da cura, né? Você estabelecer um novo significado ou um novo propósito para aquilo. Que também isso, acho que é bem coisas... acho que é bem essa questão mesmo. Que aí é uma das vertentes de Sagita, propósito, expansão, aquela coisa, é aquele significado que vibra dentro, né? Quando a gente falou da libido, do fogo ou do ânima, é exatamente isso, né? O Sagita é esse fogo, né? Alimentado por esse fogo interno que movimenta, que faz, que traz propósito, que traz sentido, que traz vontade, né? Então eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, eu estava pensando assim, né? Oi, meu Deus, bati aqui. Eu estava pensando assim, quando eu estudei esse mito, estava pensando isso, sabe? Que o Quiron, isso que tu falou, esse ressignificar. O Quiron aqui, ele só vem para representar
o que Sagitário mostra de arquétipo, que é essa busca por um propósito, por um maior, por um conhecimento que vem através do uso do fogo criativo. Uhum. Então, eu acho que a parte da dor e da doença, que sei lá que seja, ela é só a simbologia para você entender que é o fogo criativo que importa. O Prometeu, lá no final das contas, é Júpiter, porque Prometeu pega o fogo de Zeus. Uhum. Ele rouba de Zeus. De quem? De Júpiter, que é o regente de Sagitário. Certo? Isso. Uhum. Então, eu acho que o foco do Quirón existir associado a esse signo tem a ver com isso. É muito mais o Prometeu fazendo essa transformação ou ressignificando, como você diz, uma situação por meio de um fogo criativo, do que o Quirón com a sua doença, com a sua dor. Apesar de que ele era o curandeiro que sabia, né? Ele sabia muitas coisas. Então, é como se fosse todo mundo partes da mesma psique, né? Uhum. Todos esses personagens são a Lu. Daí tem a Lu Quirón, tem a Lu Prometeia. São todas partes de mim, né? A Clarice traz isso muito bem no Mulheres Correm com os Lobos e um pouco do que eu vejo da astrologia é isso também, tipo, os planetas eu tenho eles dentro de mim. Então, assim, quando quem lê mapa comigo fala, olha, você é um castelo, imagine você é um castelo, e aqui cada parte é uma coisa, né? Cada um é um personagem, uma personalidade e tal. Mas todo mundo coabita e existe dentro de você, né? Todos estão aí. Agora, como a gente dá esse tom, né? De trazer isso à tona, seja, né? Igual a gente falou, pela dor ou de olhar isso com mais otimismo, que eu acho que aí otimismo é uma boa palavra, né? Para Sagitário, é a gente que dá esse peso, né? A gente que vai dar essa importância, esse olhar. Sim, eu acho assim, eu acho maravilhoso, né? Porque depois que você sai da energia de Escorpião, que é uma energia muito para dentro, de um mergulho para dentro demais, assim, para buscar que busca, né? Tantas sombras, tantas coisas estão escondidas, vem o Sagitário com essa setinha para fora e busca o que está fora, o que tá além, né? E aquilo te acende, aquilo te ilumina, né? Aquilo te queima, né? No sentido de iluminar e acender, assim. Sim. O fogo, um fogo que destrói o que precisa ser destruído e que alimenta, como chama, cozinha, né? O que precisa ser cozido, que precisa de cozimento ainda, né? Então, acho que é bem legal esse fogo sagitariano, porque esse fogo é o último dos fogos, né, Lu? É o último fogo. É o último dos fogos. É o fogo mais evoluidão, digamos, né? O mais evoluidão no sentido de... É mais ou menos, né? Porque assim, cada fogo cada fogo vai ter uma modalidade, né? Então, eu começo lá no Áries, que é a energia de início, é o empreendedorismo, o cara da iniciativa, é o que inicia, é o que empreende, é o que vai na frente e tal. E depois eu tenho o fogo em Leão, que é um fogo fixo, né? Então, é bem pegando fazendo um paralelo com essa questão do Sol, né? Além de ser regente, mas essa coisa que é fixa, que é intensa, que brilha o tempo todo, né? Que se aquece, que se alimenta, mas também aquece e alimenta os outros, né? Para chegar agora em Sagita e a gente ter um mutável, né? Então, assim, tem também essa coisa da mutabilidade, né? Da mudança, né? Eu acho também, assim, o Sagitário, ele não vai se prender, né? Não então, é apegado, assim, né? ele não vai se prender. Então, se ele tem alguma coisa que aqui, né, pegando nessa questão das filosofias, se aqui não me resolve, eu não tenho problema nenhum em buscar outra filosofia. Se nesse lugar do mundo não tá bom, eu posso ir para outro lugar do mundo e ver. Então, tem um pouco dessa pegada também da experiência, né? Eu acho que o Sagitário, ele quer ter a experiência, ele quer vivenciar a experiência
E dessa experiência ele vai, ele vai adquirir vai criar a sua própria sabedoria também. Eu acho que também tem esse viés. E sempre com muito otimismo. Então, assim, se algo der errado, aquilo é visto ainda como um aprendizado, né? Aquilo ainda tem um propósito de ter acontecido. E a busca maior, né? Eu vejo muito isso. Se a gente pensar assim lá na própria mandala astrológica, quando passa ali de Libra, a gente parece que está numa ascensão para o meio do céu, né? A gente está subindo, subindo, Uhum. chegando no propósito. E daí, quando eu penso em Júpiter, que é Zeus e é o regente, é tipo, ok, é para onde eu quero, aonde eu quero Uhum. chegar, digamos, né? Tem muito essa ligação para mim com arquetipicamente falando, simbolicamente com propósito. Aí como é que a gente, Propósito. né? Como é que a gente usa isso no nosso mapa, Lu? Eu vou lá na casa, procuro onde está Então, Sagitário. eu procuro a cúspide, né? Onde a casa corta em Sagitário, e aí aquela casa vai ser iluminada durante esse período, né? Então, a alunação começa amanhã, então, assim, além do Sol ter entrado em Sagitário, a Lua também entra em Sagitário amanhã. Então, Uhum. assim, toda lua nova, né? Ela acontece no signo que ela está, né? Então, toda lua nova ela acontece quando, né, o Sol também está naquele signo e ele vai abrir, né, essa mandala e a Lua vai percorrer os 12 signos até entrar na próxima lunação. Então, olhar qual caso temos Sagitário, o que ali fica em evidência, né, durante esse período é um bom lugar, né, para começar assim, o que pode acontecer aqui. Então, assim, eu tenho visto, né, o caso 12, né, que é o meu caso, um pouco mais assim, eu preciso de momentos mais de descanso, eu tenho feito muito mais meditação do que normalmente eu faço. Essa coisa do sono fica mais importante, mais evidente. Mas também, como tem ali, né, tem outras coisas ali, tem minha lua e tal, então tem outras coisas que movimentam. Mas, enfim, olhar para a casa que temos o signo já é um bom início. O regente ele também fica iluminado, né, por uma questão, né, se o Sol está iluminando aquele signo também, como se refletisse também naquele regente. Então, ver também onde a gente tem Júpiter, né, qual caso eu tenho Júpiter, como que aquilo pode ser que é como se fosse um jogo de espelhos e aquilo ali também iluminasse de alguma forma e resolvesse algumas questões ali. Show. Seria mais ou menos isso. Estou pensando aqui, Virgem, Libra, Escorpião, a minha casa 4, Sagitário. Virgem, porque é ascendente Virgem, né? Libra, casa Virgem. 2, Escorpião, casa 4, né? 3, casa 4. Casa 4, casa do lar, né? Do lar, Casa do lar, casa da não só o lar família. físico, né? Ou família, origem, né? Muito ligada a uma casa com a mãe, né? Por estar ligada a origens, ancestralidade, mas ela também é uma casa de lar psíquico. Casas de Aham. água, né? Normalmente são casas que a gente tende quando, pelo menos eu sinto assim, quando o sol entra ali, dá uma vontade de tipo entrar um pouco na concha, né? Já pegando um pouco essa ideia de que a casa 4 é regente de câncer, né? E aí Sim. câncer carrega a casinha nas costas, então dá uma vontade de entrar um pouquinho para dentro. Pois é, Mas é mais assim. eu já tava obedecendo Escorpião, agora eu vou obedecer esse aí. Mas tipo assim, é um lar psíquico meio. é, tipo, eu vou pôr as coisas em ordem, eu vou mexer numa papelada. Aham. Né, você tem filhos, também é uma casa que às vezes dá vontade de ficar mais com os filhos. Dá vontade mais de se curtir. Pode ser que tenha mudanças físicas na casa, que você mude alguma coisa para ficar mais aconchegante ou mais. é, ou com mais sentido, né? Às vezes você dá um sentido, né? Pensando em Sagitário aí, dá um sentido ou um uso, né? Que seja com mais intenção, né? Para aquele cômodo ou para aquela coisa, enfim. Mas Sim. casas de água, normalmente a gente tende a ir para dentro, né? Quando já tem casas de ar ou casas de fogo, já são casas que a gente vai mais para fora. Casas de ar, normalmente a gente quer. E aí eu falo de Escorpião, que foi, né, que estava numa casa de arminha.
eu busquei mais amigos, eu liguei mais para pessoas, eu conversei mais com as pessoas né, das minhas questões. Caso de fogo, a gente quer libido, é criatividade, é explosão, né? Muita coisa que você quer fazer, muita coisa acontecer, você quer pôr muita coisa no mundo, você quer criar, né? Quer expõe Uhum. isso muito forte. E a casa de terra, a gente já traz isso de uma maneira mais prática, mais Sim. aplicada, né? Então, tipo assim, ainda tem o fazer, mas é assim, um fazer mais sistemático, é uma organização mais Tem um prática, planinho, né? Tem um é um plano, tem um planinho de ação. planejamento. Isso, porque o fogo, quando é lá no fogo, é a ideia, tipo, não, vamos fazer, parou 500 ideias, mas tem que chegar alguém e falar, tá bom, pega as ideias, vamos pôr aqui num, vamos desenhar aqui como nós podemos fazer isso Sim. acontecer. Fazer a arquitetura da coisa, né? Fazer a Isso. arquitetura do fogo. Vamos botar esse fogo dentro de uma, né, de um projeto aqui. Uhum. Ô, Lu, e o céu? Vai ter algum eclipse mais ainda não, né? Agora acabou, né? Não, esse ano não. Esse ano. Esse ano acabou. Este ano deu, né? Para este ano deu. Mas é uma semana mais otimista do que as outras semanas. É um ciclo lunar que é bem mais otimista, né? A gente veio de dois Agora. ciclos lunares que foram bem tensos, né? Principalmente o último em Escorpião. E o anterior lá em Libra também. A gente teve algumas coisas que teve muita movimentação lá em Libra, né? A gente teve Mercúrio retrógrado, teve outros planetas que entraram retrógrado, teve 6 planetas retrógrados uma época lá em Libra. Aí Uhum. depois, quando veio, eu lembro que foi no dia das eleições, as coisas começaram. O Mercúrio voltou Marte direto, retrógrado também, não é? Marte entrou retrógrado. Marte retrógrado vai até o ano que vem. Então, se Marte retrógrado até mês de janeiro, se eu não me engano. Então, assim, é muita coisa. Também é legal, né, de pensar isso. Olhar a casa que tem no mar, é onde que tá Gêmeos, né, que é a casa que está em retrogradação, para repensar isso. Né, quais ações eu posso tomar ali naquele setor ou projetos, ou ver mesmo se aquela aplicação da força física ali, ou da energia está adequada, ou se eu posso redimensionar. Mas enfim, é uma alunação melhor, né? Uma alunação mais otimista mesmo, mais aberta, mais ampla, com mais fé e tal. Mas é importante também, assim, como o Júpiter vai voltar direto amanhã, ter cuidado com os excessos, né? Então, Aham. assim, né, daqui a pouco começa a ter festa, né, as festas de fim de ano, essa coisa de bebida, porque tem peixes envolvidos, então pode ser que tenha escapismo. E olha os dois, né? Tem o centauro, tem um lado animal, É, o racional, o animal significando o instinto mais primitivo, né? Esse eu que é tava do até, desejo incontrolável, né? eu tava até tentando pegar a. Eu peguei de um aqui, mas eu queria pegar a carta da estrela do Waite, porque eu acho que Sim. é um pouco também essa vibe Sagitário, apesar de ser na água, né? A estrela, normalmente eu conecto ela com um aquário, mas eu pego aqui rapidinho, eu tenho ele aqui, ó. Eu peguei nesse outro aqui, que eu acho que é legal também, que tem essa fé nas estrelas, fé no universo, né? Essa Essa coisa do parte da fé tem propósito. bastante a ver, né? Mas é legal porque ainda tem ainda tá nessa base, né? Eu acho que ainda é legal porque ainda tá nesse. Não é flutuante. Não é tipo louco, não é tipo louco ou bobo, né? Que tá Sim. se soltando, né? Mas acho que essa visão, assim, acho que a gente começa a se abrir, mas ter esse pezinho no chão é importante. Achei, Lu. Ah, ótimo. Ó, Isso, que aí ela tem um pezinho tá na terra e outro pezinho tá na água. legal. Que daí isso que é o que tu tá querendo dizer, né? É, Cuidado com os excessos. Eu é, lembro uma vez que a gente fez uma tríade e uma participante falou assim, ó. é, Nós podemos testar todas as profundidades, mas não com uhum. os dois pés de uma vez Sim, só. sim, Teste todas as profundidades, mas só com um dos seus pés. O outro deixa na terra, né? É essa isso. carta, né? Praticamente essa carta. E eu acho que também, além disso, acho que esse cuidado é a euforia, né? Que eu acho que o Sagitário tem muito essa coisa de ser eufórico, de tipo, de não medir o risco também. Então, assim, né, essa coisa de não ir com os dois pés é muito bom. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui num outro baralho.
Porque agora eu tô fazendo esse estudo, viu? Vamos aproveitar e pegar os arquétipos do tarô. Eu tô fazendo esse estudo, Lu, de comparativa entre tarôs e como é legal, porque tu sabe que existe um... Olha, a primeira carta. É porque cada artista encontra a sua maneira de representar, né? Não, maravilhoso isso. Olha que bonita, é uma mulher, tipo, ela tá... Depois eu posso colocar lá no nosso grupo. É como se ela estivesse boiando num lago, uma coisa assim, ó, e olhando para as estrelas lá em cima. Aqui é como Ai, se fosse um maravilhoso. lago. Vou Que ver se eu coisa acho legal. aqui no do Santa Morte também. Que a gente pegou o Ah, Age. é. Que a gente põe lá todas no grupo, né? E aí eu tava. Sabe que eu tinha separado o arquétipo do eremita para falar sobre Sagitário. Por mais que eu imagine que o eremita é um solitário e tal, que daí tem coisas. Tem uma parte desse arquétipo que não combina muito com o Sagitário, mas a A busca busca é parece igual para individual. mim. A busca é individual. Isso. E é a busca do Sagitário, né? É essa coisa de ir em busca de propósito, de encontrar o propósito. Eu tinha separado essa carta aqui nesse baralho no Mystics, ó. O nome dela é Higher Self. Eu tenho ela aqui também, que eu acho muito no Light Seekers, eu gosto muito dela. E Uhum. assim, foi uma das primeiras cartas quando eu ganhei e eu comecei a usar. Foram duas cartas, assim, das primeiras vezes que eu usei que saíram. Então, Do Eremita? foi o do Eremita e o Sol. E eu tava usando ele cheio, eu não tava usando ele só os maiores, não. Eu tava usando ele completo. E aí Sim. o Eremita eu gostei porque é a luz interna que me dava Aham. essa impressão, porque é a menina aqui. É ela sentadinha assim, ó. Aham. Sim, sim. Nossa, que lindo esse baralho, né, Lu? Esse baralho é Caraca. muito bonito. Eu gosto muito da interpretação de como essa autora fez. E aí a estrela da Santa Morte é ela também meio dentro d'água e meio para fora. Aham. Então. Que eu acho que tem um pouco, tem uma conexão dessa carta também com o aquário. Me parece que eu vejo que essa coisa do aguadeiro, sabe? No Eight dá para ver bem, né? Parece até a constelação de aquário, que joga água, assim, que despeja água e tal. Mas é legal também essa coisa da fé, da esperança, do otimismo numa coisa superior, né? Num conhecimento superior, num Sim, propósito. Só mesmo que eu que acho seja que em mim, né? Mesmo que seja em mim. pois Mesmo que é. seja uma fé em mim mesma, né? Mas Por isso que eu assim, acho que o eremita casa bastante com esse arquétipo do Sagitário, porque é como se ele buscasse fora o que ele vai encontrar dentro, uhum, né? Depois ele vai encontrar dentro, mas quando ele tá nesse momento sagitariano, ele tá buscando fora. uhum. Ele tá tentando encontrar fora. Mas ele vai. Aí ele não percebeu que é ele que carrega a luz. Assim como na carta da tua menina ali, a luz tá aqui, né? Ela é a Ela não luz, né? percebe que é dela. E o que eu mais gosto dele é que ela tá em paz, ela tá plena, sabe? Ela tá tranquila, assim, ela não tá, Uhum. não é rígida, né? Eu acho que, assim, Sim. a interpretação desse tarô eu gosto muito porque eles não são tão pesados, sabe? Tipo, não tem aquele viés tão embargado que alguns outros tarôs já trazem. Eu tenho um outro aqui também, mas que ele é bem abstrato. Deixa eu ver se tá fácil. Mas ele é bem diferente. É esse Mystics aqui também, ele é muito abstrato, ele chega a ser, ele parece uma pintura, né? Olha, Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. parece uma pintura, então é difícil tu identificar assim aqui no vídeo, tem que estar lá no grupo para ver. Aí nesse aqui o eremita ele é assim. Aham, pois é, pois é. Que lindo. E a estrela.
Mas ele é todo. Ele tem os bichinhos e tem. Eu acho ele muito, muito legal também. E isso é o quem sabe faz ao vivo, viu, gente? Porque eu não separei as cartas. Aham, a gente pega e vai já caçando aqui, né? É, Eu isso tinha aí. pensado na do Eremita, mas falar da estrela foi legal também, trazer essa visão da esperança. Ai, que linda! Colorida. Aham, muito linda. Depois a gente pode publicar lá no grupo da Tríade, né? Que a gente ainda tá Uhum. mantendo. E olha, eu acho legal o Sagitário ser o signo que vem logo na sequência de Escorpião, porque dá um alívio, né? Pelo Ai, amor de Deus. essa linha, essa ordem, né? E Ela é também dá um perfeita. Essa alívio, ordem é perfeita. sim, e depois dá um alívio, porque daqui a pouco nós vamos entrar no Capricórnio. Então, assim, É, entre Escorpião e Capricórnio tem que ter um Sagitário, entendeu? Tem que ter um ser que dança, um ser que conversa, um ser que, né? Que um ser, sei lá, mais solto, mais livre, leve e é solto, mais porque. livre, né? Eu acho que Exato. é uma pegada assim mais leve até, né? Assim, pensando que o fogo que inicia, né? E aí a gente começa lá em Ares. Então agora com o Sagita a gente está iniciando a terceira, né? A terceira e a última, né? Do zodíaco. Então, assim, Uhum. é o suspiro, é aquela. E eu acho que assim, agora esses últimos quatro, né? Eles pegam uma conexão com o maior, assim, com algo a mais. O Né? universo, universal, né? Que é um momento agora Então, de. né, a gente vai falar de Sagita que tem essa busca, né, das grandes sabedorias, das viagens, das filosofias. Depois a gente entra em Caprica, que talvez seja um pouco mal interpretado, mas é o trabalho enquanto papel social, né? E não exatamente trabalho enquanto carreira, status, sucesso Trabalho capitalista. universal que tu veio fazer, né? O trabalho para o Exatamente. universo. E aí depois você vem com um Aquário que vai falar das causas, né, dos grupos, daqueles que estão até excluídos, né, e aí né, você quer dar esse pertencimento, essa inclusão, para depois você vir no Peixes, que é a grande fundição de tudo, né, onde tudo vai se fundir, assim, né, onde tudo é uma coisa só e fazemos parte do mesmo todo, né? Estamos todos compondo o mesmo todo. Eu acho que a peixe também tem. O aquário traz uma coisa de ruptura com tradições em prol de uma Sim, causa, né? Em prol de uma sim, causa, rompe tradição. E peixes é uma redenção. Eu vou me render, rendição, né? É uma uma rendição. rendição a um propósito também coletivo, entendeu? Ao ponto de eu até perder o meu próprio eu, de eu me fundir Isso. nesse sentido, É por isso que eu né? falo que é tipo é a fusão, né? Ou é o fundir. Porque eu colapso, mas no sentido assim de integrar. Isso. E, e eu acho que isso talvez seja o grande lugar que todo mundo quer chegar, que precisa ou vai chegar em algum momento. Só que a gente está assim, né, passinhos de tartaruga atrasada ainda, né? Tartaruga que já está atrasada. Para a gente chegar num lugar desse, imagina tu ter virtudes o suficiente para tu olhar para qualquer pessoa que tu conheça e não ter um sentimento que te separe dela. Não, a gente está longe disso, né? A gente está tudo separado, todo mundo julgando todo mundo falando mal, todo mundo. Agora mesmo nós estamos num momento separatista, né? Dois grupos, aí tem essas brigas e essas coisas que vêm no WhatsApp e Instagram, esse Marte retrógrado aí muito louco, dando belicoso, como eu chamo, falei para Isadora, esse Ai, Marte belicoso. eu não acho eu acho que é um macho belicoso, mas no sentido da briga pela informação, sabe? De quem tá certo. E Não, aí pois é é. uma briga que ainda é uma discussão de. E aí você vê que é muito rápido, né? Que aí as informações saem, e sai um tanto de fake news, e aí depois volta as fake news e aquela coisa. Então, assim, no fim é uma enxurrada de coisas. E aí é por isso que eu acho que os retrógrados têm essa missão, né? Uma enxurrada de coisas, e aí é um pouco parar e assim, pô, onde eu tô colocando a minha energia? Faz sentido eu estar colocando minha energia nisso aqui?
faz sentido eu estar atenta a esse tipo de notícia, a esse tipo de informação? Será que isso me soma, isso me engrandece de alguma forma, sabe? Sim, isso aí, isso aí. É, porque é assim que a gente aprende, infelizmente, a gente aprende passando vergonha ou sentindo vergonha alheia. Tem dois jeitos, ou a gente passa vergonha porque é a gente que tá ali, ou a Uhum. gente vê alguém fazendo uma coisa e tu fica com uma vergonha alheia e fala, nossa, não é muito bom eu estar fazendo isso aqui ou colocando minha energia nisso. Aí tu aprende também assim, né? Mas ao mesmo tempo também você entende eu acho que assim, você vê essas coisas, né? Eu assim, não tô. Também porque tem hora que eu fico revoltada aqui e tem umas manifestações que é perto da minha casa, então assim, tem me atrapalhado um bocado. Mas tem hora que eu fico revoltada com umas coisas, mas assim, também tem que pensar esse lugar de entender por que, que a dinâmica do coleguinha é essa, né? O que tanto dele tem nesse movimento, né? Então, assim, às vezes é uma falta, às vezes é um Sim. senso de pertencimento, às vezes, né? Às vezes se sente ameaçado, se sente acuado. Então, assim, é interessante olhar também É, por esse outro viés, né? para mim, o que mais gera isso é essa visão separatista, entendeu? Que a gente é separado um do outro. Como se a Uhum. gente não fosse tudo a mesma A coisa mesma, a mesma que vai coisa. se encontrar. Então, enquanto eu tiver em animosidade, né? Em adversidade, em separação com qualquer um que seja, eu tô sem uma parte de mim mesma, algo assim. Acho que um pisciano consegue entender isso, Aham. né? Eu acho que, sim, Entende? eu acho Então, que aí, qualquer coisa dessa separação que a gente carrega, não é uma questão de. A gente pensa que é uma questão de certo e errado, né? Não vai ser, né? Não, nunca vai ser, uhum. porque lá no final é todo mundo a mesma coisa. Todas as partes compõem o todo, né? Então, Todas mas as partes fazem parte. Eu acho que o no fim é Marte isso. belicoso dá essa impressão, eu acho, entendeu? Eu acho que ele dá uma impressão que é isso, e mais, né? Por trás tem os motivos. Então, se a gente estiver atenta, a gente pode detectar, né? Eu só acho que assim, no geral, estar em gêmeos, né, é bom porque não gera briga, sabe? Porque ele gera discussão, né? Ele gera discussão, ele gera uma enxurrada de informação, mas ele não gera a briga, sabe? A questão assim, física da coisa. Sim. Mas de um ponto de vista É de mais autoconhecimento de trabalho, de questionar no mental. raciocínio, né? Uhum. Isso. E aí eu acho que é legal para cada um pensar, né, onde tem esse Marte na 6, né, ó, na casa do mapa. Eu falo que a minha é na 6. E assim, e quais assuntos daquela casa ficam evidentes. E ali, ainda mais que a gente sente muito tempo a retrogradação, porque são uns 3 meses, você consegue perceber, você consegue sentir, perceber mais e mais coisas vêm à tona para mais coisas ser implementar depois. Uhum. Então, é uma boa também. Então, às vezes a gente pode até fazer uma live só disso para falar do Marte retrógrado, para falar das casas, né? Como cada A gente pode, de casa repente, começar a percebe. trabalhar os planetas, né, Lu? Dar um foco maior nos planetas a partir, sei lá, do ano que vem, não sei quando, enfim, e Sim, trabalhar bastante essa visão, porque eu acho que isso, e daí trabalhamos os retrógrados e tal, que eu acho que de uma maneira mais prática, assim, o planeta tem essa. A casa tá ligada com aquele signo, mas o planeta que tá ali tem um. Ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar, sabe? Ele te dá uma força ou um desafio maior para lidar com aquela área da vida. E aí, eu gosto de falar, o é céu de melhor hoje, pensar que eles né? estão dando um apoio do que. É só entender qual a necessidade, né? Do que de cada um, mas assim. É igual, né, o Saturno na 2 assim, que acho que vai faltar dinheiro, mas é entender que você precisa, o que você precisa, quais são os pontos que você precisa para sentir segurança, né? Então, assim, é mais usar isso em vez de fraqueza ou pontos a melhorar, mas quais as forças eu posso adquirir dali, né? Quais os pontos que eu posso me fortalecer, talvez. Ou me guiar, né? Acho que é alguma coisa assim. Eu acho que a gente pode pensar em fazer alguma coisa assim, que daí
O ano que vem, quando a gente estiver falando de Sagitário, ao invés disso, a gente vai estar falando de Júpiter. É, a gente já tá falando de Júpiter. Olhando Júpiter. Ô Lu, e tem alguma coisa especial no céu aí para esse mês de agora até lá, Capricórnio? Júpiter volta direto, né? Isso já era uma coisa que a gente, né? Acho que não sei se eu já tinha falado em alguma outra live, mas ele volta direto em Peixes. Não. Que, né, traz essa coisa da fé muito grande, né, até um pouco a questão de sonhos, isso pode aumentar mais. Mas Ele também também era mexe regente ali em Peixes, né? Ele tem uma Júpiter. corregência ali, não tem? É, Júpiter, assim, né? sim. E aí pode ser que essa realidade seja um pouco aumentada, né, demais. Então você pode ver coisas onde não existem, onde você está projetando ideias, né? Então, por isso essa questão lá atrás, quando ele entrou em Peixes, a gente também teve um caso de aumento de Covid na época. Não lembro se foi em março desse ano, não lembro direito na época certinho, mas a gente comentou disso, que eu lembro que eu falei assim, pode ser que aumente casos de Covid, volte máscara. E realmente teve uma Entendi. época que voltou. Eu não lembro ao certo agora. Aham. Então pode ser que tenha alguma coisa relacionada à questão da pandemia ainda. Então, essa coisa do surgimento de novos casos, as variantes, essa questão um pouco, né? Tem Copa. Acho que isso também tem tudo a ver, Sim. né? Copa e Sagitário Copa e Sagitário, para que um mês mais perfeito para fazer uma Nossa, não, Copa? melhor escolha, né? Melhor signo para ter uma Copa é Sagitário, porque assim, tudo é farra, né? Tudo vira Sim. farra. Mas essa coisa um pouco aumentada demais, eu acho que é para ter cuidado, né? Ter o otimismo demais, ou essa coisa que. Esse exagero demais é para tomar cuidado, né? E como tem peixes ali, pode ser relacionado a isso de não vai acontecer comigo, Excesso de confiança excesso de confiança, isso. que causa a gente perder o instinto de autopreservação, né? Então Sim. isso não vai acontecer comigo, eu posso me arriscar, eu vou beber e dirigir, não vai acontecer nada. Isso, Não vou bater, eu não vou ser presa, não sei o quê. Daí tem essa questão de como se a ilusão tivesse um pouco potencializada, então. isso. É como se eu pudesse. Tomar cuidado mesmo com essa questão da ilusão. Eu acho que é uma boa palavra, assim. Talvez se eu não estou projetando demais ideias e chamar um pouco mais para o racional, né? Uhum. Então, assim, né? Pensando em Júpiter e Sagita, vamos pensar então em termos de leis, em termos de bom senso, em termos de ética, né? Vamos validar. Se ficar na dúvida, vamos jogar nesses outros códigos que são maiores, Fazer né? essa perguntinha para si mesmo, né? Uhum. Antes de sair, assim, imaginando que tá tudo certo, tá tudo claro. O viés do otimismo. Para não ficar só no viés do otimismo, faz essa perguntinha, né? Pelo ponto de vista ético, que a Lu comentou, pelo ponto de vista do tempo, pelo ponto de vista dos relacionamentos. A Lu acho que travou eu, gente. Lu, Eu tô aqui. Eu e estou eu que aqui. fiquei travada. Não, tá funcionando. Para mim travou. Mas eu não sei se o que tu ouviu? Ouviu tudo do ponto de vista Ouvi ali? tudo. Faz essa De perguntinha, todas as né? perguntas. Aham. Então, acho que é isso que é uma boa sugestão. Eu tenho uma dica de livro, já que o Sagita Aham. tem essa coisa do conhecimento. O nome do livro é Auto Engano. Eu Auto tenho ele Engano, aqui. Eduardo Eu não, a minha Gianetti. mãe. Ele é um livro denso, difícil de ler, mas o sagitariano dá conta. Aquele que quer mesmo dá conta. E Uhum. talvez seja, né, bom ler isso agora em Júpiter, com Júpiter em peixes, para ficar bem esperto, assim, olho aberto. Eu vou dar uma olhada nele aqui, então. Eu tenho ele aqui, da minha mãe. Já flertei com ele várias vezes na prateleira, assim. Sim, e ele é um livro que tu começa a ler, daí tu para um pouco, depois tu volta daqui um tempo, porque ele é Uhum. complicado. Ele é um livro desses que tem que ler em grupo, sabe? Aham. Boa. Legal, vou dar uma olhada. Às vezes eu acho alguém na internet falando dele também.
Aham. É, ele já é meio velho, acho que já tem uns 20 anos esse livro. Eu não acho que ele é muito novo mesmo, não. Eu não sei quanto tempo ele tem, mas eu acho que ele não é muito novo mesmo, não. Acho que até, talvez até mais que 20 anos, por aí. Porque eu acho que eu li quando eu morava em Brasília, já faz 20 anos. Meu Deus. Já faz mais de Uou. 20 anos, Senhor. Gente, é isso então, né, Lu? Não sei se tem É mais isso. alguma coisa que queres comentar. Não, acho que é isso, assim, né, não temos mais Mercúrio retrógrado até o fim do ano. É, temos alguns spoilers para o ano que vem, porque Plutão vai sair de Caprica e vai para Aquário. Então isso marca uma geração, né? Mas é só no ano que vem. Ah, Porque Plutão fica mais ou tem menos aquela 20 anos, órbita né? grande. Aham. Então fica mais ou menos 20 anos em cada signo. Então ele sai em 23, aí ele volta, aí em 24 ele fica mesmo de 24 até 42, se eu não me engano. Aham. 40 e alguma coisa, assim, é muito tempo. Então marca uma geração, né? Mas aí é um spoiler, né, do um pouco do que o ano que vem aparece, né? A Vênus já entrou em Sagitário também, né, Mercúrio já entrou em Sagitário, né, amanhã, quando tiver a Lua Nova. Então, você já tem 4 planetas lá. Então, traz, né, essa coisa do otimismo, essa coisa da fé, essa coisa das coisas mais livres, até um pouco de celebração, né? Uma linguagem mais descontraída, mais leve, mais divertida, né? Até fantasiosa, né? Porque o Mercúrio em Sagitário ele gosta de contar casos, gosta de contar histórias, falar de histórias, né? Então, assim, é um ciclo assim que eu tô confete que vai ser um ciclo melhor do que os que foram para trás. É, isso, Estou isso ansiosa sim. para essa lua nova, eu confesso. Isso sim, eu percebi também que estava um pouco mais. Eu acho que essa coisa da densidade, eu sentia assim como se a densidade do ar que fica em cima da minha cabeça, ela Uhum, tivesse mais pesada e agora ela está mais leve ao ponto de que eu consigo me deslocar mais facilmente. Não uhum. está sendo tão pesado para eu Aham, caminhar de um ponto para outro. Antes sim, estava muito difícil, sabe? Uma coisa sim. bem doida assim. Mas, né? Até porque em Libra lá, né, a gente teve os 6 planetas retrógrados, então assim, o movimento fica muito difícil. Aí, à medida que as coisas vão caminhando, aí me parece assim, foi, tipo, um saiu, aí uma coisa truncou. Aí o outro saiu, outra coisa truncou. Aí, Sim. sabe, aí agora a coisa tá tipo, começando a entrar no eixo, e assim, e tudo que veio em escorpião veio, né? Tudo que supitou veio, e agora tem que. Como vamos olhar para isso, né? Como vamos lidar com isso? Aí podemos lidar com isso, né? Talvez pegando esse viés de Sagita de uma maneira leve, de uma maneira otimista, de uma maneira sábia, né? Ou vou jogar no arquétipo mais inferior, né, do Sagitário, de uma maneira arrogante, de uma maneira prepotente, de uma maneira Irresponsável, né? irresponsável. É isso. Que pode estar, né, assim, nesses excessos ou só no festerê, na falta de comprometimento, é isso que eu tô querendo Sim, dizer, né? exatamente. Esse fogo de palha, digamos. O fogo do É, isso Sagitário não mesmo. é para ser de palha, ele tem um fogão, assim, bem Uhum. grandão, forte, mas às vezes ele é o de palha, Sim, né? exatamente. Mas é exatamente essa pegada, né? Como podemos lidar com essas coisas que vieram, né? E aí, se já veio mesmo, já tá aí, vamos, né? Como você quer lidar com isso? Sim. Tá bem, querida. Então tá. Então, gente, eu vou colocar as imagens das cartas lá no grupo. Acho que a Lu também vai Aham. colocar. Um ótimo mês Sagita final de para nós. novembro, né? Começo de dezembro. A gente tem várias colegas sagitas lá na tríade, Aham. né? A Carla é sagitariana, acho que a Débora, a Não, a Carla é Luciana. capricorniana. Não, a Carla, a desenhista. Ah, tá. A Carlos Luz. É. A Carla Ela, Lobato é Capricórnio, é. a A, Lobato, Carla, a sim, mas Carlos Luz é Sagitário, Débora é Sagitário. Tem a Luz Sagita, que sempre entrava a nas Lu, lives. aham, a Lu Sagita, tem mais alguém ali ainda, sabe? Tem umas 4, 5 lá. Que tem muito essa cara, né? Sim. Ó, a Débora tá aí, ó. Ela tá. Essa cara do otimismo, da fé, da esperança, da expansão, da comunicação, da
da alegria, sei lá, eu acho que até alegria. Acho que alegria também, sim. De leveza, mas com essa coisa do propósito, e que quando tá down, tem que olhar os outros planetas, os outros aspectos, né? Os outros... Porque não tem como a gente falar só por causa do Sagita, né? Uhum. Então tá, gente, acho que é isso, né? Eu tô pensando aqui, se eu falei tudo quanto é coisa do arquétipo, acho que sim, que valesse mais, que fosse mais foco. Um ótimo final de novembro Início meio, de dezembro. Início e quase meio, né? Também vai até 20, né? De dezembro para nós, eu acho que a gente tinha marcado a última live para 20 de dezembro, né? 20 de dezembro, que é a tríade de Caprica. E a gente vai conversando lá no grupo até lá, então, falando algum aspecto, alguma coisa, né? Combinado. Vamos conversar. Tá bem? Então tá, querida. Beijo. Até mês que vem. Gente, boa noite.